porque já tinha fama de ser a bruxa do bairro, Yes. fazia maldade para as pessoas. Mas eu era muito inocente, aí ela veio chamar a brincar, eu estava a brincar sozinha lá fora. Chegamos lá, não era para brincar, era para comermos, para jantarmos. Comi bitoca, batata frita, onde? Na casa da vizinha. Minha mãe dá um pulo da mesa, levanta, vai buscar óleo e fez-me tomar. Toma, toma, toma. Eu disse, mas tomar por quê? E eu vomitava, e chamou minha avó, e eu vomitava. Eu me lembro de ter acordado, não sei se foi dia seguinte ou se foi alguns dias depois, num hospital. E atenção que ali na altura eu era saudável. Eu andava, corria, brincava normalmente. Quando acordei, eu estava de fralda, eu estava num berço, que é aqueles berços de ferro de antigamente. Eu estava toda torta e a babar. Bem-vindos a mais um Pó de Fé, um programa que é de Deus, que veio levantar e fortificar a sua fé. Hoje, não diferente, temos uma convidada que eu pessoalmente atribuí como a bebê de Deus. Sim, é uma filha queridíssima de Deus, uma mulher guerreira, uma mulher que superou muitas barreiras. Uma mulher que Deus deu ordem aos anjos ao respeito dela para lhe guardar. O Espírito Santo mandou, ela veio até nós. E hoje teremos um magnífico programa com ela que tem o nome de Fabrícia Andrade, é angolana, vive em Portugal, mas o Espírito Santo encaminhou ela para aqui, para o Pó de Fé, este programa que é de Deus. Já já vocês vão conhecer quem é essa serva de Deus, que também é mãe de 2 lindos meninos, ela é escritora e muito mais, e muito mais. Vamos bem rapidinho para os nossos patrocinadores, aquele que você já conhece, que é a Pixel Tech, Toques de Beleza com Fé, é a Máximo Filme, e juntou-se a nós um patrocinador especial que vai dar mais amor, mais calor a este programa que é o Pó de Fé, que é o Canto de Fada Florista. O Espírito Santo manda e nós só obedecemos. E passamos logo para a nossa convidada, serva Fabrícia Andrade. A paz do Senhor. A paz, serva. Paz. Seja bem-vinda. Obrigada. Quem é Fabrícia Andrade? Eu diria que a Fabrícia é um testemunho vivo. Uma improvável. Era aquela que tinha tudo para dar errado, mas confundiu os sábios e deu certo. Para a glória de Deus. Amém. A serva Fabrícia vai partilhar conosco o testemunho de vida que eu sei que vai impactar a tua vida. Fiquem ligados a esse programa. Não esqueçam de partilhar a nossa página. Subscrevam o nosso canal. Curtam o máximo. A tua partilha e o teu like está a salvar vidas. Serva, qual é o testemunho que tem para partilhar conosco? Desde o início, desde o ventre da minha mãe, que eu não tinha que nascer, né? Desde o ventre da minha mãe que eu não devia estar aqui. Como eu digo, eu sou uma improvável, não tinha que estar aqui. Mas eu estou, e se eu estou, eu tenho que testemunhar. Porque desde que a minha mãe estava grávida, estava na barriga, tinha 8 meses, né, de gestação, alguém indicou-lhe a me dar um chá, a ela a tomar um chá. E esse chá, como eu digo, chegou um anjo enviado por Deus e disse que não devia dar aquele chá, porque aquele chá ia fazer a minha mãe abortar. Eu ia morrer no ventre da minha mãe. E a minha mãe foi a tempo e não tomou chá. E depois de eu nascer, ainda era muito pequena e eu estava a brincar no quintal. E a minha mãe sempre avisou, tem uma casa específica onde eu não devia ir. E tinha uma criança específica que eu não devia brincar com, porque já tinha fama de ser a bruxa do bairro. Fazia maldade para as pessoas. Mas eu era muito inocente, aí ela veio chamar a brincar, eu estava a brincar sozinha lá fora. E quando ela chamou-me para brincar, não pensei 2 vezes, eu disse, vamos, só que chegamos lá, não era para brincar, era para comermos, para jantarmos. E eu lembro como se fosse hoje, era batata frita, era um bitoque, né? Batata frita, arroz, salada.
e tinha um ovo estrelado, e quem naquela altura não gostava desses pratos de comida, né, que É só se comia verdade. de X em Sim, X sim, tempos. sim, Então para mim foi um uau. sim. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava a comer, porque já estava quase na hora de jantar. E eu estava com fome, né? E eu estava a comer e ela comia bago e bagos de arroz. E eu disse, tu não vais comer mais, só vais comer isso. Ela disse, não, antes de chegares para comer eu já tinha comido. E eu me lembro, eu estava a comer, a mãe dela chama, ela foi até a cozinha onde a mãe estava. E eu olhei lá conversar com a mãe, continuei a comer normalmente. E ela veio, depois a minha mãe chamou-me, eu ouvi a minha mãe chamar-me, já era por volta das 19, 20, creio. E a minha mãe chama-me e eu vou correr para casa. E ela disse: está na hora de vir para casa, está na hora de jantar. E eu disse: eu não quero jantar, já comi. E ela estava na mesa, me lembro como se fosse hoje. Né? O prato era massa com carne. E ela, comeste o que? Eu gostava daquela parte queimada da panela. Sim. Ela disse: eu deixei-te a comida ali, a panela para ti, come. E eu arraspasse a panela, eu disse: mas eu já comi. Mas comeste o quê? Eu disse: comi bitoca, comi batata frita. Onde? Na casa da vizinha. Minha mãe dá um pulo da mesa, levanta, vai buscar óleo e fez-me tomar. Toma, toma, toma. Eu disse, mas tomar por quê? Eu, inocente, Sim. mas tomar por quê? E eu vomitava, e chamava minha avó, e eu vomitava, eu vomitava. E eu dali já não me lembro, Edna, só me lembro de ter acordado, não sei se foi dia seguinte ou se foi alguns dias depois, num hospital. E atenção que ali na altura eu era saudável. Eu andava, corria, brincava normalmente. E eu lembro que quando acordei, eu estava de fralda, estava num berço, que é aqueles berços de ferro de antigamente, e eu estava toda torta e a babar. Voltei a encolhi-me toda e eu babava. E a minha mãe falava comigo, eu tenho assim flashback, a minha mãe falava comigo, quis comer alguma coisa, e ela dizia as coisas que eu queria comer. Quando ela disse laranja, eu fiz isso, que queria laranja. E a minha mãe trazia laranja, punha-me na boca. E depois de algum tempo, eu saí do hospital e estava a fazer um tratamento e depois foi-se a descobrir que era veneno que me tinham dado, que era para eu morrer. E estava a fazer um tratamento, ia de X em X tempo ao hospital para fazer o tratamento. Mas no último dia do tratamento deu-se a última guerra em Angola. E a minha mãe não queria que eu perdesse os tratamentos. Então ela mesma ali com a guerra, a confusão e o pânico todo que havia na altura, ela levou-me para o hospital. E tinha que me dar a última injeção, falou ali com a enfermeira ao dar-me a injeção, apanhou-me nervo da perna. E eu queixava muito a minha mãe, estou com dor, estou com dor. Põe gelo, põe não sei o quê, põe aquilo. E ela deu conta que aquelas dores iam piorando. E ela levou-me na altura a fazer massagens num senhor, estava-me a fazer umas massagens. Mas a guerra estava cada vez mais intensa. Eu me lembro, estávamos no quarto e as casas lá no Lobito, no Liro, tinham um quintal. E caiu uma bomba no quintal da minha casa e saiu ali aqueles cacos nas Estilhaços. telhaços. Tinha uma Coca-Cola que minha mãe guardava como se fosse ouro na banca e furou aquilo. Nós estávamos na cama, minha mãe apavorada, tinha-nos pegado, levou-nos a correr e nós saímos pela casa e eu me lembro a minha mãe a correr à frente, eu atrás e tinha alguém conosco na casa, ele é que parou, pôs-me no colo e íamos a correr. Depois eu lembro que a minha mãe pôs-me no avião. Na altura eu já tinha 2 irmãos a viver em Portugal. Sim. Minha mãe pôs-me no avião e disse, se eu tiver que morrer, eu morro sozinha, mas os meus filhos não. E deu na altura tinha aquela boneca Roberta Miranda, que eram todas carecas de pano e tinha um fio de Fio de cabelo. cabelo. E eu viajei, eu me lembro, eu viajei e fui para Portugal. E durante essa fase, já resumindo um bocadinho, eu sofri o a, abuso sexual. E eu não fazia ideia do que era. E depois eu fui para os Estados Unidos. Quando eu comecei a estudar, já tinha 12 anos, e estávamos a falar sobre sexologia, o corpo, onde deve-se tocar, onde não se deve tocar. Foi quando eu descobri que eu tinha sido abusada sexualmente, porque eu depois fui falar com a professora e eu disse, como assim não se pode tocar aqui, não se pode fazer isso, aconteceu comigo. E ela disse, isso foi um abuso. Levou-me até a sala da diretora e tentaram conversar comigo. E eu não dizia quem era, claro. E fizeram-me entender que aquilo que me fizeram foi super errado. E eu ainda fiquei naquela dúvida, deve ser normal, deve ser uma demonstração de amor, Sim. talvez tenha acontecido com as outras pessoas à minha volta, que eu chamava de amigas na altura. E eu questionei, eu perguntei, e deu-me a entender que a ninguém aconteceu, só foi a mim. E eu comecei a sentir mal por isso, porque depois eu fui acompanhada, fui à psicóloga, né, na escola, ia falando, ia questionando, e eu comecei a ver a gravidade do que tinha me acontecido. Foi então que ali eu descobri que eu estava a cair na depressão.
Hoje eu sei que era depressão, porque era aquela tristeza muito profunda e eu queria morrer, eu queria desaparecer, por vergonha, por nojo que eu sentia de mim mesma. Foi então que a minha mente estava muito fértil e Satanás ia me dando umas ideias muito lindas, né? Que foi a de colocar um espelho, um copo de leite e um frasco de remédio que nem era meu, era da minha avó. E eu ia tomando os remédios, ia chamando nomes para mim, tu és feia, tu és horrível. E eu lembro que na altura também já sofria bullying, então isso só veio piorar tudo que eu já sofria, porque já tinha ficado deficiente da perna, puxava, fiquei com uma perna atrofiada, maior que a outra. Então aí já sofria bullying, as pessoas passavam por mim, empurravam, por que andas assim, por que a tua perna é maior que a outra? E riam-se, eu, mais aquilo que eu tinha descoberto foi muito pesado para mim na altura. Então, quando eu olhei para o espelho e eu dizia aquilo que as pessoas me diziam que eu era, aleijada, tu não vales nada, tu és feia, dás nojo, olha o que te aconteceu. E à medida que eu ia me declarando uma palavra, eu ia tomando um remédio. Como eu não gosto muito de remédios, era um copo de leite. Eu tomava um remédio, tomava um copo de leite, tomava o leite, tomava outro remédio, declarava palavras e tomava o leite. E a minha prima chegou a tempo e eu senti muito sono, muito sono, muito sono. E eu disse que estava com muito sono, só que o sono era tanto que eu saí dali, deixei o cenário todo e fui para o quarto. A minha prima encontrou o cenário e foi perguntar: Fabrícia, tomaste os remédios todos? Eu só dizia: estou com muito sono, deixa-me dormir. Ela deu conta que eu tinha tomado os remédios todos e chamou a ambulância. Na altura levaram-me para o hospital e fizeram uma desintoxicação e disseram que eu tinha que dizer o porquê que eu tinha tentado me suicidar, senão eu não saía do hospital. Então saí do hospital onde é que fizeram a minha desintoxicação e levaram-me para a área psiquiatra, onde é que as pessoas ficavam ali internadas. Ali tinha um grupo de jovens menor de idade que já tinham tentado se suicidar, então estávamos todos ali protegidos com as paredes, as coisas sem cinto, como se fosse uma cadeia, mas de proteção. Exato. E eu dividia o quarto com uma jovem, né, americana na altura, que depois tornámos-nos amiga. E depois, quando disseram que eu tinha que confessar quem fez isso comigo ou por que eu tentei fazer isso comigo, e eu disse: eu fiz isso porque fui abusada. E perguntaram à psicóloga: como é que tu sabes que foste abusada? E eu expliquei o que tinha acontecido comigo. Disseram: então só podes sair daqui quando nós conseguimos entrar em contato com outras famílias. Dás autorização? A primeira vez eu disse: não, tenho vergonha, tenho medo do que vão fazer comigo, porque eu me sentia culpada. E veio a segunda vez, a terceira, fiquei creio 2 semanas no hospital internado, até que eu disse: estou farta, quero ir embora. Eu quero ir embora porque eu quero sair daqui para tentar me matar de novo. É isso que eu tenho que fazer, fingir que está tudo bem, eu vou fingir, eu vou dizer quem é. Mas quando eu sair daqui, eu sei que dessa vez eu vou conseguir me matar. Não vou dizer nada, eu não vou deixar vestígio, vou tomar e vou dormir. Já sei, se eu tomar e dormir, não acordo. Foi o que me disseram. Que não, quando a minha prima estava a falar com a ambulância, que ela não podia dormir, não lhe deixes dormir. Então ela fez de tudo para me manter acordada. Então isso ficou gravado na minha cabeça, e entrar em contato com o lado da minha família e a atitude que eles tiveram do outro lado para comigo fez-me sentir pior ainda. Entrar em contato com a pessoa disse: não gostaste, então por que é que não paraste? E eu saí dali péssima, mas eu tinha que fingir que estava tudo bem. Eu tinha que fingir porque eu disse: se eu sou culpada, realmente devo ser culpada, por isso eu vou tentar fazer de tudo para me matar, de tudo para me matar novamente. E depois eu saí dali, finalmente fingi, menti que estava tudo bem. Saí dali, fui para casa e começava a andar, já que eu não posso tentar me matar hoje, já que eu não consegui me matar a primeira vez, eu vou fazer de tudo para tentar atrapalhar a minha vida. Foi antes de sair daí eu conheci, que eu disse que eu tinha uma colega e ela apresentou-me um amigo imaginário, na qual ela dizia que eu me sentia muito sozinha, né? Sentia muito sozinha. E ela disse: pelo menos não vais ficar sozinha. Apresentou-me esse amigo imaginário que se chama X, né? Que em português é X. Sim. E ele diz-me coisas que eu devo fazer. Ela estava toda arranhada, toda cortada. Nas costas ela tinha uma marca do X. E eu disse: mas como é que tu tens isso? Meu amigo é que fez, é a marca que eu tenho em mim, ele é que fez. Isso não dói, não, isso é prova de amor. Ela me fazia crer que ela estava bem com o amigo dela. Eu não estou sozinha, Fabrícia. Eu tenho alguém, essa pessoa conversa comigo, é meu amigo. Quando a pessoa só lhe mandava fazer coisas erradas, por isso que ela estava lá, porque também já tinha tentado se suicidar para ir ter com um amigo dele, para estar com um amigo dela. Eu disse: tá, apresenta-me o ex. Ela apresentou-me o ex, e quando eu saí do hospital, eu não ouvia o ex. E eu perguntava: mas esse tal de ex não vem? Um dia limpar o fogão em casa, lá o ex falou.
e né, apresentou-se e disse que tinha que fazer um pacto, que eu tinha que ligar o fogão, queimar o meu dedo e fazer o pacto com ela. E eu, creio que foi ano passado, eu me lembro das palavras que ele me fez proferir, e eu tive de passar pelo processo de quebrar aquele pacto que eu fiz com ele, porque eu preferia as palavras que ele tinha me dito, Sim. que eu entregava a minha vida aqui para lhe servir e para ficar com ele, que ele ia ficar comigo. E mais tarde o Espírito Santo me trouxe isso à memória, eu disse, sim, tem que quebrar essas palavras, eu fiz um pacto Sim. inconscientemente, Inconsciente. na inocência. E eu Yes. às vezes perguntava, mas às vezes parece que ouço a voz do inimigo mais alto do que a voz de Deus. Por Deus. quê? E o Espírito Santo me fez lembrar o porquê. Porque eu dei acesso, Sim. porque eu permiti. Sim. E o ex me fazia, Edna, fazer coisas erradas. Eu me metia em grupos onde uma vez apanhei uma overdose. Era menor de idade. E eu puseram vodka num copo grande que era do McDonald's com gelo e palinha e eu bebi como se fosse água. Eu sei que quando acabei o copo eu apaguei. Chamaram a minha avó, levaram para o hospital, tiveram que me fazer de novo uma desintoxicação. Óbvio que com a minha idade aquilo era uma vergonha, né? Principalmente na minha cultura. Então isso era uma vergonha. Fabrícia, estás a beber, estás a envergonhar, não tenho tempo para estar aqui, tenho que trabalhar e tudo bem. E eu depois regressei para Angola e quando eu volto para Angola, o ex vem comigo. Mas naquela confusão eu não ouvia o ex, às vezes ouvia o ex, às vezes o ex mandava cortar, às vezes o ex mandava. E eu conversava com o ex como se fosse, como se eu Sim, estivesse aqui a sim, sim. conversar contigo. Físico. Uhum. E fui para Angola e em Angola ele lá, ok, sexto país, mas eu continuo contigo. E eu, ok, estamos juntos, okay, mas como ali eu já estava rodeado mais de pessoas, já estava com a minha mãe, já tinha pessoas em casa. Eu já não ouvia assim com tanta frequência como eu ouvia nos Estados Unidos. Mas o vazio, a dor, a sensação e o pacto que eu fiz me era lembrado sempre, vem ter comigo. Tu fizeste um pacto de vir ter Sim, comigo, sim, cumpre a tua sim. promessa. E tu és suja, não te esqueças, ninguém te ama. A Uhum. tua mãe, minha mãe na altura, era a mãe, né, que punha sustento em casa, a mãe guerreira. Lembras-te que a tua mãe está muito ocupada, nem tem tempo para ti. E eu tentei me suicidar mais uma vez, já tentei 3 vezes. Tentei me suicidar mais uma vez e tomei, como é que chama aqueles comprimidos que punhamos aqui no meio da roupa? A A naftalina. naftalina. Uhum. E eu dizia, não, chupa, e não aconteceu nada. E eu, ué, e aí eu tomava, como já sabia que eu tinha que dormir para não acordar, eu dormia. Aí eu acordava, acordei de novo, como é que eu acordei de novo? Né? Como é que eu acordei de novo? Muito chateada, porque nem para me matar, isso quer dizer, nem para me matar eu Você sirvo. consegue. Nem para Exatamente isso você isso. serve. Não serves para nada, inútil. E isso levava-me Meu a seguir Deus. caminhos errados, já que eu era inútil e sentia um vazio muito grande dentro de mim. Eu andava com as pessoas erradas. Eu fazia tudo aquilo que não devia. Eu saía, eu bebia, eu festas, baladas. Chegou uma altura da minha vida, Edna, em que a dor era tanta que se eu estivesse numa festa, chegava um homem, Fabrícia, gostei de ti, e eu, ok, tentava, e ele viesse 3 vezes ou mais, eu chegava cheia de medo, com medo que me ia abusar sexualmente, eu dizia, o que é que tu queres? É sexo que tu queres? E quero dormir. Oh, tá bom, então é isso que vais me deixar em paz depois disso? Sim. E eu dormia, Edna. Eu dormia, mas tudo por medo de ser abusada novamente. E isso, aos olhos da sociedade, isso não é bom. E eu me lembro que no meio de toda essa dor, no meio de todo esse sofrimento, o ex lá veio de novo, tenta mais uma vez. E eu não é porque eu não tinha condições. Eu fui uma menina que cresci com todas as condições. Eu não, passar fome, eu não sei o que é isso. Sim, Viagens, melhores, eu tive. sim, Né? Aquele ambiente familiar, sair, viajar, passear, estar em grupos. Eu tive tudo isso. sim. Mas mesmo assim ainda sentia um vazio. Faltava algo dentro de mim. Olha que a minha mãe era muito religiosa. Ela é aquela mulher que acordava, você acordava às 3 horas da manhã, está de joelho a rezar o terço. Você acordava às 5 da manhã, está de joelho a rezar o terço. Às 6 da manhã já está a girar pela casa toda, a rezar o terço dela, a fazer as coisas, abrir janela, mas sempre com o terço dela. E depois é que ela saía à noite, a mesma coisa, 21 horas, ela está de joelho a rezar o terço. Meia-noite, está de joelho a rezar. Era uma mulher fervorosa, Fervorosa. tanto que ela queria que eu fosse madre. E os Meu meus irmãos fossem Deus. padres. Uhum. E no meio de tudo Jesus. isso, lá vem o ex, né? Comportamentos errados de novo. Uhum. Minha mãe pôs-me a trabalhar no colégio dela, no colégio que ela estava a administrar, fazia coisas erradas, vendia as provas e depois fui apanhada. A vergonha era tanta. O ex aproveita dessa oportunidade, Sim, volta a sim, aparecer. Na sim, altura sim. já estava cansada, já estava saturada e
manda-me ir a uma praça no Lobito. Eu chamei um motorista na altura do colégio, levou-me até a praça, indicou-me aonde eu tinha que ir, a que senhor eu tinha que ir para comprar veneno de rato. Eram uns venenos que pareciam cocôs de rato e a senhora tipo pisou, fez alguma coisa, uma mistura. E era menina. E eu dizia, olha, quero isso. Daí paguei, ela está aqui, sem questionar. Sim. Está aqui. E o ex disse, agora volta. Fui para casa, voltei. Me ensinou como preparar, que era, tinha que fazer aquela mistura num copo de sumo. A minha mãe todos os dias, antes que saísse, logo que saísse do trabalho, ela almoçava naquelas canecas de metal, aquelas canecas de alumínio. A senhora já tem que fazer o sumo dela natural, deixava na geleira para ficar fresco. E eu cheguei, almocei no quarto e voltei para o quarto e o ex disse, ok, agora pôs o prato, vai na geleira, tira o sumo. Eu me lembro que a senhora até disse, não faz isso, não beba o sumo da tua mãe. Eu disse, olha, faz outro, tia, faz outro. E fui para o quarto, fechei a porta e o ex disse, ok, fecha a porta, faz a mistura. Tinha aquelas bancas compridas, pega aquela banca, empurra atrás da porta, isso tudo indicação. Empurra atrás da porta, para caso tentem abrir a porta para te socorrer, não vão conseguir dessa vez. Põe a televisão que eu tinha no quarto, levanta o som, fecha as janelas, eu fiz tudo isso. E tinha post-its, tipo post-it, uns papéis, e ele me fez escrever mensagens naqueles papéis e eu colei à volta do meu quarto todo. Eu não presto, eu não mereço viver, eu não valo nada. Mãe, perdoa, pai, perdão. Escrevi, colei. Ele agora disse, senta e toma. Sentei, deitei-me, ele mandou-me deitar, tinha no meu quarto, tinha 2 camas, solteiro. Deitei-me, peguei a caneca, bebi. À medida que a caneca estava cheia, à medida que eu fui bebendo, fui vendo aquelas coisas pretas, mas foi tão rápido, mas tão rápido. Fui vendo o resto dos resíduos do veneno na caneca embaixo e poisei. Comecei a bater o arrependimento, o coração começou. Eu disse, será que eu vou sentir dor? Eu não quero sentir dor, eu não quero sentir dor. Por que isso não se desfez? Por que essas porcarias ainda estão aí? E eu deitei e foi tão rápido. Eu senti daqui para baixo a paralisar. E os meus órgãos aqui assim a explodirem. Puf! Por dentro de mim. Era uma dor, mas era uma dor tão grande que eu não conseguia mexer as pernas. Eu deitada. Eu só conseguia virar, agarrar na almofada. E eu dessa parte mexia, atirar-me para o chão e pedir perdão. Eu disse, eu perdoa, está doendo muito, Senhor, me perdoa, me perdoa. Se eu não quero morrer, já não quero morrer. E tentava gritar e a voz não saía. E eu caí, fiquei no chão. Dali eu não me lembro mais nada, segundo o meu irmão que me encontrou. A senhora disse que eu já estava ali no quarto, que estava tudo muito estranho. Quando ele tenta abrir a porta, não consegue. E eu, como já tinha esses pensamentos suicidas, minha família já sabia. E ele rompe a porta até que consegue. Segundo explicação, os meus olhos já estavam brancos, já estava tudo branco e eu já espumava pela boca. E quando eu, meu padrasto na altura trabalhava, era diretor da clínica Sonagol, no Lobito. E aquilo foi na hora, pegar em mim. Ele chamou meu padrasto, levarem-me para o carro no colchão que eu tinha, a espumar, pôr no helicóptero e trazer para aqui para Luanda. E eu me lembro de ter acordado, abri os olhos, já estava entubada. Eu só conseguia abrir os olhos e o enfermeiro, que tinha assim, um aspecto indiano, no helicóptero, a dizer, estás no helicóptero, não sabes onde é que estás aí para Luanda. Mas tu és tão bonita, por que é que fizeste isso? Eu, quando olhei para ele, fechei os olhos, apaguei. Quando eu ganhei consciência, mas que não era consciência física, eu já estava na UTI, no Hospital da Indiama, e estava amarrada. E eu me lembro de ter essa visão, viver esse momento espiritual, em que eu hoje, às vezes, ainda ouço as pessoas a falar e algumas pessoas não acreditam, e eu digo, isso é verdade, em que tu estás no hospital e a tua alma sai do corpo e tu consegues lá de cima ver tudo que está ali embaixo. Eu via tudo, eu depois de ter explicado à minha mãe, eu disse, olha, a enfermeira estava assim, eu estava assim, aqui ao lado de mim estava assim, eu via tudo lá de cima para baixo. E o meu coração foi quando o meu coração parou a primeira vez, e aquele som ficou nos meus ouvidos durante anos. E as enfermeiras todas a correr, e a minha mãe em pânico, e eu ali em cima feliz, finalmente vou morrer. E eles vêm e me reanimam. E foi quando eu tive a primeira visão com Jesus, que eu não vi o rosto, mas era um ser grande. As vestes deles transcendiam. Parece que o corpo dele estava lá em cima, não conseguia ver no teto, mas eu ouvia a voz dele. É isso que tu queres? E eu, sim. E sempre a ver de cima para baixo. E eu olhava e disse, uau, uau, estava feliz. Que é isso? Nunca vi. Uau, é isso que tu quer? Quero. Na minha cabeça era o ex. Quero.
Meu Deus. Lá as enfermeiras, no meu coração, pipi, pipi, pipi. Lá eu voltava. E eu estava amarrada, e eu quando acordei perguntei porque eu estava amarrada. As enfermeiras disseram que eu estava a lutar muito. E eu muito revoltada. Mas no espírito, Edna. Sim. E eu sim, muito sim. revoltada. Voltei por quê? Por que eu voltei? Uhum. Não passou muito tempo. Meu coração de novo. Parou. E voltei a sair. O ser volta a aparecer. É isso que queres? É. Lá as enfermeiras, eu de novo a lutar. Pipi, pipi, pipi. Terceira vez que isso aconteceu. Lá eu saio de novo. Só que dessa vez eu saí, fiquei assim meio estranha. O ser volta a aparecer. Fabrícia, é isso que queres? Fabrícia, é isso que queres? É. Então vem que eu vou te mostrar dessa vez o que vai acontecer contigo. Se tu morreres. Eu, ok. Meu Deus. E eu saí em espírito e ele mostrou, né, como se fosse o futuro, uma visão do futuro, o que ia acontecer com o meu padrasto na altura, o que ia acontecer com a minha mãe, o que ia acontecer com as pessoas à minha volta. E ele mostrou daquela visão. Eu chorava de arrepios, via minha mãe a ser amarrada, a ser assaltada, amarraram com um fio, a baterem com um fio. A minha mãe não sabia se chorava porque eu morri ou se chorei porque estavam a assaltar minha mãe. O meu padrasto a sair da Restinga ali no 28, a ter um AVC, bate contra uma árvore. E eu comecei a chorar, não quero, por que estás a mostrar isso? E ele mostrou as pessoas que a minha mãe ama, o que ia acontecer com as pessoas que a minha mãe ama. E ele perguntou, é isso que ainda queres? Não. Foi aí que eu disse, não. Não. E ele disse, filha, aí já não chamou de Fabrícia. Filha, vai. Só disse, vai. E a máquina começou. Pipi. As enfermeiras estavam a lutar aqui para me ressuscitar. Pipi. Pensei que acabou aí. Até que eu, deitada, como se apagada na UTI, mas acordada ao mesmo tempo em espírito. As pessoas à minha volta viam-me, né? Apagada, mas eu em espírito estava acordada. A olhar para o teto, porque estava amarrada. E eu via bichos, né, a cair em formato de pessoas, de miniaturas, tipo aqueles legos, aqueles brinqueditos legos, Sim. a descerem como um fio e a me comerem. E eu olhava assim, como assim? Estava amarrada. E eu lutava, Edna, como o coração. Uns subiam, outros desciam. E eu via só isso aqui vazio, via só ossos aqui. Eu dizia, como o coração, como o meu coração. E eles diziam, não temos autorização. Não temos. Eu disse, por favor, eu pedia, por favor, coma o coração. Ei! E eu via como se fossem famílias a descer, Edna, como se fossem bonecos em formato de mulheres, com bebês nas costas. Eu dizia, atira aqui o teu filho, coma o meu coração. E vinham outros, eu pedia, coma o meu coração. E todos eles diziam, não temos autorização. E eu chorava, e eu chamei Jesus, até quando? Eu não quero mais morrer, não quero mais morrer. Ele volta a aparecer e ele diz, é isso que vai acontecer contigo. Se tu tentaste te matar, tu não vais para onde tu achas que vais. Tu não vais morrer, tu vais morrer na carne, mas no espírito não vais morrer, vais sofrer aonde tu vais. Eu disse, eu não quero isso, eu vou ficar acordada a ver a me comer em si, só que vai ser um comer que nunca vai acabar. Vão te comer e vão te comer e vão te comer. E eu... Oh, Deus. Foi quando eu disse, eu não quero mais morrer. Eu não quero mais morrer. Não quero. Ele disse, filha, então vai, não voltes nunca mais para aqui. Foi quando eu acordei e as enfermeiras, pipi. E eu abri os olhos, eu estava entubada. Eu abri os olhos, as enfermeiras deram conta, vieram ter comigo, puxaram-me o tubo. E a primeira coisa eu disse, mãe, eles trouxeram água, chamaram a minha mãe. E queria contar tudo o que tinha acontecido. Lá eles me desamarraram e eu perguntei por que eu estava amarrada. E a minha mãe dizia, estavas a lutar muito. Estavas a lutar muito, porque no início eu queria morrer, só que depois eu já não queria morrer. No início eu queria. E eu expliquei à minha mãe, só que a minha mãe não entende essa visão clara, né, que eu também tenho hoje, também não sabia o que era. Então ela disse, deve ser coisa de bruxaria, deve ser macumbaria, me lá fazer uns tratamentos para ver se te curas, porque a tua cabeça não está boa. Deve ser, porque os médicos disseram que eu teria sequelas. Por causa do veneno que eu tomei, ela disse, ela vai ter sequelas pro resto da vida. Então, mudaram-me do hospital. Eu saí daí, Edna, mesmo assim, eu não me mantive firme, até porque eu não tinha conhecimento. Sim.
Eu disse, tá bom, se eu não posso me matar, vou viver a vida, espero que a vida me mate. Então continuava a fazer coisas piores ainda, era droga, eu experimentava. Sim. Ah não, isso ai, como chama aquele pó branco? Agora esqueci. Cocaína? Cocaína. Uhum. Experimentei uma vez, odiei, experimentava aquilo e bebia. E era noite, depois na altura, depois quando eu vim para Luanda viver, eu vivia na ilha. A ilha era só atravessar, tinha tudo aí, discotecas, bares. E dormia, eu disse, quem sabe apanho uma doença Ai, e morro. Jesus. Ia dormindo, ia ficando, ia bebendo, ia saindo. Eu chegava a épocas que eu atravessava a estrada, não olhava de lado, eu disse, quero que me matem, quero que me atropelem. E vivia assim, de forma com vontade de morrer. Desregrada, só isso. E mesmo assim, não Não mudei. morreste. Estava a viver cá, consegui um trabalho. Eu achava que talvez a minha proteção, né, as pessoas que me iam proteger, era um homem. Entrei para um relacionamento com alguém que tem uma patente aqui na sociedade. Só que o termo de conversa dessa pessoa era pancadaria. Eu dizia, me bate, mas me ama. Me bate, mas me protege. Me bate, mas cuida de mim. Pelo menos ele me bate, mas ninguém na rua mais me faz mal. Meu Deus. Não tenho que ficar mais com ninguém, com medo que alguém vai me violar. Não tenho que dormir mais com ninguém, com medo que alguém vai me violar. E só que isso foi começando a se tornar muito tóxico. Eu ainda não via como toxicidade. Saiu de pancadaria física para verbal. És gorda, és aleijada, és feia, ninguém vai te querer. E eu tinha acabado de ter um Ai, filho. meu coração. Parte da classe estava fresco e a minha depressão só piorou, minha autoestima foi por ralo. E eu comecei a usar uma máscara. Eu fazia uma maquiagem antes de sair de casa, maquiava-me toda bonita, exagerada. Ia para a rua, sorria, cabelo sempre bonito, sorria. E quando chegava em casa, antes de entrar para casa, choro. Porque eu sabia o que ia acontecer. Ali acontecia a minha realidade. O que eu ia ouvir, que eu tinha que encarar. E eu não podia sair porque eu tinha medo do julgamento da sociedade. Vou deixar, já tenho um filho, já tinha um filho de um pai. Sim. Que eu fiz no Lobito. Agora outro, O vou que ser é que a julgado. sociedade vai falar? Tenho medo. Vou ser julgada. É. Vão dizer que eu sou bandida. Quem que vai querer ficar mais comigo? É o que ele dizia. Já tens 2 filhos, pais separados, pais diferentes. Quem vai ficar contigo, Fabrício? E eu dizia, né? Posso aguentar. Eu às vezes até tentava terminar, Edna, mas acabava voltando. Eu até tentava terminar, mas eu estava tão emocionalmente dependente que acabava voltando. Terminava, depois lembrava, quem vai me querer? Quem vai me levar a ser com 2 filhos? Acabava voltando. E foi isso 5 anos, pancadaria. E eu tentei buscar ajuda em outras pessoas. Só que ela até essas pessoas, ela ameaçava. Eu, depois de separar, mesmo depois de separar, Edna, eu ia para o supermercado, a sair do supermercado, se estava com o menino no carrinho, eu assustava, já estava no ar, os óculos já foram para lá, parar para o outro lado, já estou a levar pancadaria. Só porque sim, só porque não queria mais. Então eu dizia, ok, se parares de me bater, tenho que voltar. Então volta. Então volta aí na cama, era ok, faz. Acabou. Me levantava, tomava banho. Eu vivia assim durante anos. Ia para a rua de novo. Bom dia. Tanto que tem pessoas que ouviram o meu testemunho e disseram, Fábio, eu trabalhei tantos anos contigo. Nunca pensei. Sempre foste alegre, simpática. Eu disse, para ninguém me perguntar o que eu estava a passar. E tá tudo bem, tá. Se fosses mais a fundo, eu me derramava aí. Eu não queria ser julgada. Eu não queria que a minha vida depois se espalhasse. A Fabrícia tá, a Fabrícia fez, a Fabrícia. Depois disso, eu tentei realmente separar. Eu tentei separar e as pessoas já não acreditavam em mim. Era rotina, 5 anos de vai e vem. Sim. Ficava 3 anos, voltava. Ficava X anos, voltava. E quando eu finalmente disse que durante esse tempo todo mundo se afastou de mim porque eu era tóxica também. Meu único tema de conversa contigo seria estou a sofrer, olha o que ele me fez. Era só isso, lamentações e lamentações e lamentações. Então as pessoas depois iam se afastando. Depois se eu fosse tua amiga e ele se apercebesse, ele ia começar a ter problemas contigo, também sai, porque és tu que estás lá por coisas na cabeça. Meu Deus. E quando eu finalmente decidi deixar, eu estava numa depressão muito profunda, porque eu estava com medo. O que é que vai ser de mim? Ninguém mais acredita em mim. A minha base durante isso tudo era minha mãe. Minha mãe que mãe me bateram. Minha mãe tinha que ligar para ali, para o tio, ligar ali, polícias e tudo. Fabrícia, sai de casa, vai ficar na casa de X. Fabrícia, vem para aqui, Fabrícia. Era minha mãe. Depois eu voltava. Fábio, estás numa garrafa? Minha mãe dizia, estás noite de uma garrafa? Eu, não estou nada. Não estou nada.
a casa é tua, as coisas são tuas. Mas aí por quê? Não sei. Eu não sabia. Meu Deus. Quando, ainda no término desse relacionamento, eu trabalhava numa empresa durante alguns anos e fui demitida porque eu estava mais em casa do que outra coisa. Durante anos. Estavam a fazer uma limpeza na altura e o meu nome saiu na lista. Eu disse, meu Deus, solteira sem emprego. Ah! A sorte é que na altura eu tinha uma casa própria, que pela empresa eu conseguia adquirir. E eu ligava para minha mãe estou passando necessidades. E minha mãe dizia, estás nada, eu não vou mandar, não vou te ajudar quando eu sei que tu estás com o fulano. A ti eu ajudo, mas ao fulano não ajudo, filha. Eu dizia, mãe, eu não estou. Ninguém acreditava mais em mim, Edina. E eu ligava, não estou. Mas daqui a pouco já voltas, isso já te passa. Era o meu normal. Já estava com depressão. Tinha-me separado, mas mesmo separada eu não conseguia ter vida, eu não saía de casa, eu vivia como se fosse presa, porque se eu tentasse sair para ir a algum sítio, ela aparecia. Se eu estivesse com amigas, amigos, ele aparecia. Teve um cenário que eu estava no restaurante, apareceu, partiu o restaurante todo. Copos na cabeça voaram, e o meu filho ali no meio só consegui pegar no menino. Então eu não conseguia ir ao supermercado. Se eu saísse de casa, ele entrava na minha casa como se fosse dele, ameaçava a senhora de casa. Sai, casa minha, não sei o que, você põe comida. Meu Deus. Eu nem separada tinha paz. Ai, Jesus. No meio de tudo isso que eu estava a sofrer, perdi a minha mãe, que era a única coisa que me restava na altura. A única. Porque eu na altura nem boa mãe eu era. Isso sim. No acidente de carro, Meu Deus. perdi a minha mãe. Engraçado que nós tínhamos falado um dia antes. Tínhamos falado umas horas. Quando disseram que a minha mãe morreu, eu disse mentira. Falei com ela há pouco tempo. Mas assim morreu. Eu achei, eu levei anos para acreditar que a minha mãe morreu, Edna. Eu levei anos para aceitar que a minha mãe morreu. Para mim, a minha mãe tinha viajado. Para mim, a minha mãe tinha, sei lá, tudo menos morrer. Tanto que no óbito, eu que estava a aconselhar as pessoas, não chora. Vai ficar tudo bem, eu que recebi, oh meu amor, não chores. A ficha para me cair levou anos. Ai, meu Deus. Eu tinha que ser forte pelo meu filho, porque eu não aceitava que a minha mãe morreu. Eu não aceitava. Como assim? A única coisa que me restava nessa vida. Eu nem para ser boa mãe eu sirvo. Estou sempre em depressão e trancada no quarto. Como assim minha mãe morreu? É impossível. Deus não faria isso comigo, Deus. E durante esse tempo, eu já tive um encontro. Fiz escola de teologia e conheci, me apresentaram um Jesus de verdade. Um Jesus em que me ajudava a escolher roupa, um Jesus em que se eu dissesse estou sem dinheiro, precisava de 30 mil para fazer alguma coisa, aparecia dinheiro. Um Jesus em que Jesus profundo, Jesus em que eu falava com ele toda hora, todos os dias, um amigo. Um Jesus que, uau, eu me apaixonei. E ele me tira a minha mãe. Ai, meu Deus. Não, isso é um sonho. E eu levei anos para aceitar. Isso é uma dor. Que só quando voltei para ele é que eu aceitei. Porque eu vivi anos. Quer dizer, não, é impossível. Meu filho chorava, meu filho mais velho cresceu com a minha mãe. Eu dizia, mãe, não morreu, calma. Ele ficava olhando para mim. Eu não fiz o luto da minha mãe. Eu não aceitei o luto da morte da minha mãe, não aceitei. Sim. E no meio de tudo isso, antes da minha mãe, eu tinha perdido o meu padrasto. Também estava em negação. Depois de 6 meses, perdi a minha mãe. Depois de 3 meses, perdi a minha sobrinha. E eu tinha alguém que me ajudava muito. Me ajudava muito. E as mortes eram... Como assim? Como assim morreu? Eu chegava a uma altura que eu ficava tipo... Eu devo estar a sonhar. Isso não é real. Isso não está a acontecer comigo. Sim. Comigo? Eu esperava que alguém me dissesse, Fabrício, acorda. Isso é mentira. Isso que estás a viver não é verdade. Porque a minha mãe era meu tudo, Edna. Tudo. Eu se tivesse uma dor de cabeça antes de eu pensar em comprimido, eu pensava na minha mãe. Se eu tivesse que desabafar uma coisa, eu ficava horas e horas com ela no telefone. Minha mãe, Deus não faria isso comigo. Deus sabe a importância que ela tem na minha vida. Minha mãe era o meu solo, minha rocha firme. Minha mãe era o ar que eu respirava, a água que eu bebia. Nem Deus estava no nível que eu pus a minha mãe. Não estava. Nós tínhamos, às vezes, as nossas desavenças, mas... Edna, esse ar que eu respiro não foi Deus. Para mim, na altura, não era Deus que me deu. A minha mãe. Eu idolatrava a minha mãe de uma maneira. Quando me tiraram.
Fiquei 2 anos em negação. Quando a ficha foi me cair, eu tinha alguém que me ajudava muito. Eu não saía do quarto. Tive de vender a minha casa, fugir, porque eu já não aguentava a perseguição. Eu não conseguia ir à rua. Eu dentro da minha casa tremia com medo de que a qualquer momento ela aparecia, rompia a porta. Isso aconteceu. Me bateu dentro de casa. A polícia não fazia nada. Na altura, Edna, eu disse, a minha mãe era o único suporte que eu tinha. Como ele vai meter a minha mãe no meio dessa confusão, no meio dessa sujeira toda? Não. Tive de vender a minha casa, tive de fugir. Não durou muito tempo. 2 semanas ele me encontrou de novo na nova casa. Na outra eu fui para o Quilamba, saí do Nova Vida, fui para o Quilamba. Era as mesmas perseguições, eram as mesmas confusões. E eu tinha alguém que me ajudava, é um menino, ele me foi apresentado na altura para trabalhar para mim. E ele se tornou um irmão, porque eu com depressão mudei de casa, ele fez tudo. Ele é que arranjou a casa, ele é que arranjou uma funcionária para casa, ele é que levava a corvinha, acordava os meninos, levava para a escola, ele é que me tirava da cama para tomar banho, senão eu não saía da cama nem para tomar banho. Mana, acorda, mana, está aqui, a senhora já fez uma casa, mana, toma, mana, levanta, abre a janela, mana, vai. E tem essa ideia de negócio, e tenho essa ideia, só ele dizia, tira o dinheiro. E ele tirava, se tirava 200 mil, ele trazia 600 mil, eu confiava tanto. Aí chave de carro, de casa, mano, agora temos outro carro, pusemos outro carro na via, mano, esse é o motorista, só... Ele é que me levantava para tudo. E eu confiei nele, minha vida, de novo. E numa dessas viagens que ele fez a trabalho para ir buscar um negócio que nós fazíamos na altura de mariscos e peixe, acidente de carro, ele morre. Primeira coisa que passa na cabeça da família era que eu matei. Ah, tu mataste por feitiço. E na altura, a sorte minha foi que a senhora que ele arranjou para trabalhar na casa era a tia dele. Ela sabia que eu mal saía de casa. Eu mal saía do quarto para comer era luta, era me ralharem para eu comer. E tinham que me lembrar que eu tenho filhos, por isso é que eu tenho que comer. E eu só comia porque tenho filhos, não comia porque queria viver. Ele morre. E a família me acusa, bruxa, mataste para ter dinheiro. Eu dizia, eu que nem me aguento, nem consigo respirar em condições, achas que eu estou focada em dinheiro? E a tia dele, na altura, é que me acudiu e disse, não, ela nem se recuperou da morte da mãe, nem fez ainda um ano que a mãe dela morreu, nem fez X meses que a sobrinha morreu, ela nem sai do quarto nem para respirar. E nós é que temos que abrir a janela, senão ela fica lá, apodrece na cama. Para tomar banho, nós temos que lhe tirar. Como é que ela é que matou? Não, ela bateu no peito e disse, ela não é. Eu estava, olha, eles têm uma tradição que eu tinha que ver o corpo e uma coisa assim, para provar que não foi eu que matei, uma coisa assim, eu lá fiz o que tinha que fazer. Na altura tudo, ele mantinha o dinheiro em casa, eu peguei. Não é dinheiro, não é dinheiro. Eu só quero voltar a ter a paz que algum dia eu tive. E ela continuou em casa, a trabalhar. E eu não saía do quarto porque ela também não estava bem pelo sobrinho. Às vezes vinha, às vezes não vinha. E quando eu disse, está chegando muito próximo, vão me tirar. Se me tirarem um dos meus filhos, eu me mato. E se eu me matar, eu sei que eu não vou para o céu. Eu não vou morrer. Sim, sim. Então eu peguei e pensei em migrar. Faltava um mês para as aulas acabar. Eu tirei os miúdos da escola, comprei o bilhete e avisei ao pai do menino e disse, olha, avô, ele está quando compra o bilhete. No aeroporto eu dou o documento, eu fiz tudo. Eu estava disposta a largar tudo, casas, carros, negócios, tudo, Edna. Tudo, larguei empresa, tudo. Eu só queria sumir. Chegamos no aeroporto, não vou te dar documento. Eu estava tão quebrada, eu estava tão mal, que se fosse... E uns tempos atrás eu estava no tribunal a lutar para levar o menino, não me permitiram. Sem autorização dele, ele não me dava autorização. E quando eu olhei para ele, ele disse, não vais a lado nenhum, porque meu filho não vai. Eu disse, é o teu filho. Toma. Eu olhei para o mais velho e disse, vamos. A chorar. Porque aquele menino mais velho cresceu com a minha mãe, eu li-me imenso. Eu estava a cuidar do mais novo. Eu disse, eu tenho que viver, eu tenho um outro filho, eu não vou morrer por causa de um. Eu tenho que ir, porque se eu não for, tu vais me matar. Eu entrei para o avião, lá ligaram, ele decidiu na hora dar o menino. E eu fui para Portugal, achando que mudando de país, tudo ia mudar. Vim para Portugal, tudo vai mudar, novos ares, novos ambientes. E agora não tenho mais ele atrás de mim, vou começar de novo. Ainda não tinha aceitado que a minha mãe morreu. Porque, como eu disse, o meu mais velho cresceu com a minha mãe, até ela morrer. Era a mãe dele. Sim.
E ele não estava bem, ele desmaiava, ele chorava ao ponto de desmaiar, ele às vezes chorava tanto ao ponto de esquecer que tinha que respirar, e eu tinha que ser forte para ele. Então o meu sentimento fica para lá, e eu tentar manter ali o equilíbrio, até porque eu também não podia chorar ao lado do mais novo, mostrar fraqueza, jamais. Jamais. Então eu esperava eles dormirem. E eu chorava. Eu fazia óbito a noite toda e acordava dia seguinte toda inchada. Até que eu comecei a tomar remédios para dormir. Eu tomava remédios, apagava, e de manhã era aquela infelicidade. Eu me metia de novo naqueles ciclos tóxicos e eu começava a ver a minha vida de Angola se repetir. E eu disse: não, calma aí. Calma aí, alguma coisa está a acontecer. Alguma coisa está a acontecer. Foi quando eu chorei profundamente. Eu digo que naquele dia eu fiz o óbito da minha mãe, eu chorei horas e horas. Eu gritava em casa, eu gritava de dor, e eu gritava. A minha alma parecia que gritava, não era eu. Eu sentei no chão, fiz o óbito da minha mãe ali sozinha, mas chorei. Lembrei que a minha mãe realmente morreu. Minha mãe realmente morreu. Ali tinha me caído a ficha. Minha mãe realmente tinha morrido. Eu estava sozinha. Que a minha mãe morreu, era cada um por si, Deus por todos. Eu estava sozinha, eu tinha que ser mãe, pai. Como é que eu vou ser mãe, pai? Eu não sei ser mãe, até para respirar, minha mãe que me ensinava. Como é que agora eu vou ser mãe? Como é que eu vou cuidar de duas crianças se nem de mim eu sabia cuidar? Como? Eu ainda estou depressiva, ainda estou com vontade de me matar, tenho que estar a tomar remédios para dormir e ainda tenho que cuidar de duas crianças. Eu chorei e disse: Senhor, por quê? Não me levaste a mim por quê? Minha mãe era muito mais útil. Minha mãe fazia coisas que nós viemos a descobrir no óbito. Ajudava orfanatos e orfanatos e coisas que nós ficamos. Minha mãe fazia isso. Eu disse: Senhor, era tão útil. Por que me levaste a ela? Eu não sirvo para nada, por que não eu? Meus filhos estariam muito melhores com a minha mãe do que comigo. Não sirvo para nada. E eu chorei e disse: Senhor, eu estava a pedir, Senhor, me leva. E eu pedi assim: me leva, eu não posso me matar, me leva, só por favor, me leva. E ele não levou. E foi quando eu senti um primeiro alívio por causa de uma live que eu assisti. E assisti outra, e entrei, e fiz coaches, e fiz mentorias, e fiz psicólogos, e comecei a descobrir uma Fabrícia. Mas uma Fabrícia que ainda estava vazia. É como se eu começasse a tratar da depressão, como se tivesse tratado da ansiedade, como se tivesse tratado, mas está a faltar algo. E eu vendi tudo aqui, tudo que eu tinha levei, e me suportava, né? Me aguentava naquele, me apoiava naquilo que eu tinha. Aquilo que eu tinha tiraram também. Eu disse: Senhor, como é que eu faço? Eu nunca trabalhei aqui em Portugal. Até isso que tinha levou como? Como é que eu me sustento agora? Duas crianças. Eu tenho um problema na perna, quem vai me dar trabalho? Os trabalhos que apareciam eram de ficar em pé muitas horas ou de limpeza. Eu não consigo fazer esse trabalho em casa da perna. Tu sabes que a minha coluna não aguenta no baixo. Até tentei. Mas não fazia 2 semanas, ficava em casa cheia de dores, a tomar remédios por causa das dores. E foi no meio desse processo todo que eu tinha ouvido a voz dele, que eu ouvi lá quando eu conheci aquele Jesus. E ele disse: falta-te eu. Porque tudo que eu tinha, eu pagava para preencher o meu vazio. Não, talvez falta fazer uma mentoria financeira. Talvez agora falte uma mentoria daquilo. Eu vou fazer constelações familiares, talvez seja isso. Falando com os mortos. Quem sabe, pedindo a minha mãe para me ajudar do outro lado. Quem sabe, até que o Senhor disse: não, falta-te eu, Fabrícia. E eu dizia: falta-te tu, como tu tiraste tudo o que eu tinha. Ainda tens coragem de vir me dizer que falta-te tu? Eu fiquei muito revoltada, Edna. Como assim falta-te tu? Minha mãe levaste porque era a única coisa que eu perguntava. Nem era porque que me abusaram, nem era porque que eu tentei me matar, não morri. Levaste a minha mãe por quê? É uma pergunta que eu só fazia: por quê? E em todas as mentorias que eu fazia, constelações familiares, eu dizia: eu quero entender porque que Deus levou a minha mãe. Nunca entendi. Mas depois de eu me entregar de volta a ele, eu parei de tomar remédios. Eu comecei a ter um sono de justo. Foi necessário um processo de negação. Foi necessário um processo de aceitar o processo. Eu disse: tá bom, não vais me dizer? E às vezes falava com ele, ele falava tudo. A, B, C, D. Quando eu perguntasse: levaste a minha mãe por quê? Silêncio. A Bíblia diz, Jesus diz assim: quem amar mais o seu pai e a sua mãe não é digno de mim. O teu tudo era Deus. Entendi isso hoje. Yeah. Me entender bem mais. O teu tudo era Deus. Você amava tudo.
menos Ele. Você achou que tudo iria te preencher, Uhum. menos Ele. Mas só que o teu tudo sempre foi Deus, sempre. Depois, durante esse processo de finalmente aceitar, Yes. não entendo até hoje. Só que aceitei. Uhum. Não é para entender, Sim. mas aceitei. Yes. Quando eu descobri isso, eu disse, você é até paz. Hum. O porquê que levaste a minha mãe já não me incomoda. Yeah. Porque encontrei nele o dobro daquilo que eu perdi. Sim. O dobro de tudo que eu perdi. Sim. Em condições financeiras, casas, carros, pessoas próximas, tem o dobro. A paz. Essa A então, paz. essa é a coisa que eu mais valorizo hoje. Sim. Paz. Paz. Não sabia o que era isso durante anos. Uhum. Eu vim descobrir que há 4 anos atrás o que é paz. Uhum. O que é ser amada de Sim. verdade. Sim. O que é depender de Deus 100% e tu teres a certeza absoluta que Ele está aí. Fé. Eu vim descobrir isso mais tarde. Amém. Glória a Deus. Fé. Transcende o meu entendimento. Amém. Ele não veio descobrir isso. Eu não digo que é tarde. Sim. No momento certo. Foi no de tempo Deus. certo. Foi no tempo dele. No tempo de Deus. Hoje eu vivo para testemunhar que Ele fez. Ele me curou da depressão. Hoje eu não sei que é remédio para dormir. Eu durmo feito pedra. Não é ressono. Uau. Somos filhos na frente, então me acordei. Mamãe está a dormir assim. Tô. Hoje eu dou valor à minha paz. Eu dou valor ao Deus que eu sirvo. Hoje, nada, nem ninguém ocupa o lugar dele. Yeah. Nada, nem ninguém. Você não, Fabrícia, o teu carro dá. Vai. Fabrícia, a tua casa. Yeah. Fabrícia, os teus filhos. Eu sei que aquele Deus que eu sirvo. Eu não entendi isso. Eu não digo tarde, mas entendi. Não. Foi o Tempo processo. determinado para todas as coisas abaixo do céu. E tem uma questão aqui que quero muito perguntar, porque muito de nós e muitas pessoas que serão alcançadas através do teu vídeo, serva Fabrícia, algum dia já fizeram pactos conscientes e inconscientes. E a pergunta seria: como você se desfez deste pacto inconsciente com o ex, se não com o diabo? Eu repeti as palavras que o Espírito Santo me disse. Uhum. Reneguei Yes. o pacto. Pedi perdão. Pedi perdão, mas pedi perdão de uma maneira muito genuína. E as palavras que o Espírito Santo me disse eram o contrário, o inverso das palavras do ex. Senhor, eu quebro todo o laço que eu fiz. Por mais que eu tenha sido inocente, porque eu não sabia da gravidade que eu estava a cometer. Sim. Mas, Senhor, eu rompo todo o laço que eu criei e liguei no mundo espiritual com o ex. A partir de hoje, o Espírito Santo é meu amigo, é meu guia. O Espírito Santo é aquele que me consola. Ele é a voz dele que eu ouço a partir de hoje. Senhor, eu desligo aqui na terra tudo que eu liguei. Yes. Eu desligo aqui na terra tudo que eu liguei, de forma Uhum. consciente ou inconsciente, nos caminhos que eu fui, nos caminhos que eu deixei de ir. Uhum. Senhor, eu desligo toda a maldição hereditária. Se esse ex veio ou se tentar transmitir para um dos meus filhos, Senhor, eu renego agora. Yes. Ah, mandei fogo, queimei, Edina. Queima, Senhor, mata. Em nome de Jesus. Mata. Eu deixei de ouvir e comecei a ouvir a voz suave do Espírito Santo. Glória a Deus. Mas foi necessário um arrependimento. Sim. E ele às vezes tenta. Ele às vezes tenta. Eu como conheço tão bem a voz dele, arreda-te de mim, Satanás. Bem. Dizem que às vezes parece que tem aquele filme que tem um anjo e um diabo, Sim. mas aí tá, só fala, só assim, Sim. lança dardos, Flechas. né? As flechas. As flechas. Sim. Antes de chamar, está repreendido, Sim. Satanás. Em nome Conheço de tão bem a Jesus. tua voz. Em nome de Jesus. Repreendido. Em nome de Jesus. Amém. Então você também que está aí, que tem a sensação de que alguma coisa está presa, que tem a sensação que algum dia fizeste um pacto consciente ou inconsciente, se desconecta. E a melhor forma de você se desconectar é aceitando Jesus e colocando Deus em primeiro lugar na tua vida. E adorar em espírito e em verdade. A serva se desconectou.
proferiu palavras positivas em sua vida, fez o inverso. Então se desconecta. Nada está perdido. Arranca o problema a partir da raiz. Arranca e aceita esse Cristo na tua vida. Nada está perdido. Amém. Serva, disso também um ponto aqui muito importante do amigo imaginário, invisível. Eu sei que no mundo, no tempo de hoje, ainda existe crianças que se isolam de repente e que dizem taxativamente nos pais: ai, não, estou a conversar com o meu amigo, ai, eu tenho um amigo. E tem pais que não estão nem aí. Qual é a gravidade de uma criança ter um amigo imaginário? É incrível como é que esses amigos imaginários sempre atacam as crianças. É incrível como é que alguns pais também estão nem aí porque nunca lhes foi dito. Sim. Mas a gravidade é que podem levar o filho ao luto. O ex não quer nada mais e nada menos do que matar essa criança. É como a palavra do Senhor diz, né? Ele faz primeiro o nosso fim, depois cria nosso... O ex sabe melhor do que os próprios pais o propósito que essa criança tem. E como ele sabe que essa criança vai lhe atrapalhar no futuro, então ele tenta desde já. Estás sozinho? Não tens amigos? Eu vou ser teu amigo. Vamos brincar? Porque muitas das vezes os pais não têm tempo. É verdade. E a maioria dessas crianças que ele ataca são aqueles que os pais estão muito ocupados. Não tem tempo para brincar. Estou cansada. Deixa eu responder uma mensagem no telemóvel. Quando dá conta, já passaram horas. São aqueles pais que estão mais focados na não vou te dar, eu vou trabalhar para te dar o melhor, vais vestir a melhor roupa, vais ter o meu telefone e tudo. Quando o emocional dessa criança começa a ser abalado, e não é isso que a criança precisa naquele momento. A criança nem quer saber do melhor telefone, a criança nem quer saber do melhor tênis, a criança quer o afeto, já que o pai não dá, o ex entra nessas falhas. Quando uma criança começa a se sentir sozinha, abandonada, é aí que o ex entra em ação. O amigo imaginário, perdão, entra em ação. E eu descobri isso, né, tarde, e hoje eu tento o máximo possível. Meu filho está brincando, eu tenho coisas mais importantes para fazer. Jamais. A não ser que eu estou a orar, mas ele também já sabe que nesse momento de oração o filho espera. E depois eu tento ocupar a maior parte do tempo com ele. Porque eu sei que se eu não estiver presente, alguém vai estar. Por mais que tu não vejas, mas alguém vai estar. E depois é quando a criança começa a crescer frustrada. Frustração veio de onde? Do nada. Não. A criança começa a crescer e depois teve um caso, melhor nem dizer, né, da criança que matou os 23 animais no Brasil. Sim. Não sei se assististe, uma criança entrou para um hospital veterinário e matou 23 animais. Uma criança de 9 anos. Como? Sozinho? Com a sua própria imaginação. Não. A mãe diz, ele até doce gosta de criança. Meu Deus. Como é que essa criança era acompanhada? Essa criança era doce, mas tinha o afeto. Ele podia saber, o meu filho, graças a Deus estamos no nível em que eu deixo aberto para me contar tudo. Porque quando não é um amigo imaginário, são os pedófilos. É verdade. Não tenho tempo, vai brincar na casa do fulano. Não tenho tempo, fulano vem cuidar da minha criança. Não tenho tempo, vai para a casa de um tio, de um avô, de um parente. É aí que entra a maldade do inimigo. Quando não é amigo imaginário, são os pedófilos. Ele vai usar de tudo para atrapalhar e confundir a identidade daquela criança. Foi o que aconteceu comigo durante anos, até que eu dizia que eu vivia num poço de lama, mas num poço de lama tão sujo que eu dizia que até Jesus tinha vergonha de ter comigo lá. E eu não via luz. E eu não via luz. Eu não vou dizer que, não, minha mãe não me dava atenção. Minha mãe era uma mulher guerreira e ela trabalhava para pôr comida na mesa. Minha mãe era mãe, minha mãe era pai, minha mãe tem responsabilidade. Minha mãe foi uma mãe, ela deu o melhor que ela tinha. E eu aprendo com ela nos bons conselhos e naquilo que eu não tive, eu passo para os meus filhos. Porque afinal de contas, se eu passei, os outros também têm que saber que isso existe. E foi nesse de cuida, não cuida, de cuida, não cuida que eu fui abusada. E foi nesse de não tenho tempo, estou muito ocupada, tenho que trabalhar, tenho que fazer as coisas externas. O ex apareceu. Existe, as pessoas não ligam, não dão maior valor. Existe, e eu sou a prova disso. Existe. Todo cuidado é pouco com as nossas crianças. Desde nós ocuparmos, porque existe, sim senhora, muitos pais hoje em dia que é o que a serva disse, querem preencher o amor com o telefone, querem preencher a atenção aos filhos com
com um carro, com uma roupa de grife. Não é sobre a matéria, Yes. é sobre nós sabermos como estão os nossos Os filhos. filhos falam, É verdade. eles dão sinais. O meu filho, quando diz, nossa, estás a trabalhar muito, porque eu tenho horário rotativo em Portugal. Às vezes entro de manhã, quando ele volta, já é tarde, jantar, toma banho, vai dormir, que tens que acordar cedo, e o dia seguinte eu tenho que ir. E ele diz, quando chega fim de semana, e eu tenho que ir trabalhar, Sim. nossa, estás a trabalhar muito. Eu paro e ouço meu filho. Exato. Quantas vezes eu já deixei de ir trabalhar porque eu fiquei em casa com meu filho, quando ele pede principalmente, mas não vai hoje. É. Não vou. Amém. Não vou, não há valor, não há salário nenhum que vai preencher a atenção que eu vou dar no meu filho. Eu faço algo com ele, eu saio, eu vou, sei lá, vou a uma geladaria, vou à Sim. praia, vou passear, Sim. bora ao cinema, bora fazer algo e preenche. E chega no final de semana para começar as aulas, eu pergunto, como é que foi teu fim de semana? Foi maravilhoso, eu saí com a minha mãe, Uau. brinquei, fiz. E quando vem para preencher coisas da escola, a primeira coisa que ele escreve, brinco muito com a minha mãe. Uau. Eu fico toda... Babada. Não tive, né? Não tive, mas tive Sim, amor, sim, né? Tive sim, amor sim. da minha mãe, mas esse acompanhamento Tempo de assim, qualidade. ui, eu estou a prestar muito mais atenção agora, meus filhos, Amém. muito mais para eles não passarem o mesmo que eu passei. Amém. Aleluia. Mamães, papais, servos de Deus, vocês ouviram aqui esse relato da serva, não é? No que concerne as crianças. Vamos amar mais os nossos filhos. Vamos dar mais tempo de qualidade aos nossos filhos. Também acontece comigo às vezes, por mais ocupada que eu esteja, e eu estou a me adaptar a isso. A minha filha, quando chega para falar comigo, eu abandono o telefone. Amém. Já fiquei volta e meia a falar e eu só a teclar. Mas era como o Espírito Santo, era como se o Espírito Santo me consumisse. Larga o telefone. Yes. Vocês fazem isso até comigo, quando eu estou a falar com vocês, quando eu estou a instruir algo, vocês não prestem atenção. E quando vocês estão a viver o perigo, o problema, é que vocês querem perguntar, ai Deus, por que isso? Porque vocês ficam muito distraídos. Então vamos dar mais atenção ao Espírito Santo, ao nosso Pai e aos nossos filhos. Amém. Não é o telefone que vai suprir o amor, o carinho, a atenção que eles precisam. Amém. O Espírito Santo manda e nós só obedecemos. Amém. Serva, falou-nos da deficiência que tem na perna. Deixa-me entender, foi causada pelo envenenamento da vizinha? Como é que surge? O envenenamento era para me matar, Uhum. mas eu não morri e passei pelo processo de tratamento. Depois Yes. apanhei uma injeção e fiquei assim. Uhum. É o que eu digo, não morri, mas fiquei com a cicatriz. Okay? Não foi diretamente a vizinha que me deixou deficiente, mas foi por causa do veneno que ela me deu que eu fiquei deficiente. Se ela não tivesse dado o veneno, eu não teria parado no hospital. Então, eu tenho uma cicatriz daqui, aqui e o pé todo, né? Eu até chamo de... Ai, como é que chama aquilo? Aquele bicho, centopeia. Uhum. Que é assim, tem... Sim. Eu já pensei, vou fazer tatuagem, vou tapar. Mas o Espírito Santo disse, por quê? Né? A cicatriz que já não deita pus, mas agora deita azeite. E eu me amo de tal maneira, eu olho para o espelho e digo, Yes. venci. É mais uma luta que eu venci. Cada cicatriz é mais uma luta que eu venci. Eu vou testemunhar. E no momento certo, se o Senhor quiser me curar, amém. Se não quiser me curar, amém. Glória a Deus. Amém. Tem aquele Então, louvor que diz, se Deus fizer, é Ele é Deus. Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Não atrapalha nada. Minha fé com Ele nem encosta. Às vezes até esqueço que sou deficiente. Às vezes ouço assim um comentário ou outro e digo, esqueci. Eu faço tudo. Tudo. Às vezes esqueço que eu sou deficiente. Às vezes as pessoas a olharem, eu antes tinha vergonha e me escondia. Minha mãe dizia, deixa lá de ser burra. Eles estão a olhar porque és bonita. Eu dizia, não, eles estão a olhar porque eu estou a coxar. Estão a olhar porque eu sou deficiente. Agora estão a olhar, eu digo, Espírito Santo, brilha, Pai. Yes. Eu digo, brilha, Senhor. Estão a olhar, o Espírito Santo, brilha, Senhor. Glória a Deus. Yes. Amém. Oh, meu Deus. Ai, que bom, dura pouco. Mas sem me esquecer, a serva é escritora. Sim. Gostaria que nos falasse um pouquinho do seu livro maravilhoso e como começa essa paixão por escrita. Eu levei anos para me curar e quando eu estava ferida já tinha recebido essa profecia, vais escrever um livro, me deram um título, O Poder da Superação. Eu estava tão ferida na altura que eu dizia, ok, eu ri da cara da pessoa, dizia, eu escrever um livro, tá bem, tá. E quando passei pelo processo da cura nas mãos de Deus, eu tive de me isolar durante 2 anos, eu fiquei isolada, eu saí da igreja, eu ficava em casa e engraçado que nisso tudo nunca faltou sustento.
E eu saía do meu quarto, fazia o que tinha que fazer, os meus iam para a escola, escritório. Saía do meu escritório, no escritório, a Bíblia, a ler. E foi aí que o Senhor foi se revelando a mim com aquilo que era o desejo dele, com aquilo que era a vontade dele. Entendi a paternidade, né? Entendi o amor dele. E durante tempos ele foi me revelando. Vais escrever um livro. E eu colei um papel na minha parede do meu quarto. E ele pôs a data, 17 de abril, que é meu aniversário. E vais testemunhar tudo que tu passaste. Eu dizia, mas por que eu tenho que me expor? Não está bom só assim entre eu e tu. Por que eu tenho que mostrar à sociedade que eu fui abusada, que eu vivi feito bandida, que eu servi o mundo dessa maneira? E ele disse, tu serviste tão bem o mundo, mas tão bem, mas está na hora de me servir com excelência. Jesus. E eu disse, uou, meu Deus, que vergonha. E nesse momento eu respirava, entrava para o escritório, tem vezes que eu não escrevia nada, eu só respirava, Deus. Só de pensar em me expor, eu entrava em pânico. Oh, meu Deus, oh Senhor, e se eu te envergonhar? E se eu não fizer de acordo com o que tu queres? Mas eu sou tão pequena, mas eu sou tão falha, eu nem sei falar em condições em público, eu tremo. E eu saía, e eu fazia a minha vida, depois a minha vida voltava de novo, e não foi esse processo. Até que ele me fez entender que não é por mim, não foi por mim, não te curei para tu ficar sentada aí, Fabrícia. Eu não te curei para tu ficares guardadinha numa caixa, Fabrícia. Eu te curei porque para além de ti, existe muita gente lá fora que precisa te ouvir. Eu disse, quem é que está passando pelo mesmo que eu? Duvido, eu acho que no fundo do poço eu estava sozinha, não vi ninguém, né? Eu brincava. E alguém convidou-me para fazer uma live. E nesta live, ela disse, Fabrícia, vais falar sobre isso? Xana, vais falar sobre teu abuso? Eu disse, o quê? Não estou pronta. E o Espírito Santo dizia, estás? Eu disse, eu não estou pronta. Eu não estou pronta para expor que eu fui abusada. Há pessoas na minha família que ainda não sabem disso. Eu não estou pronta. E na live, Edna, eu fiz a live, o Espírito Santo mandou e eu obedeci. Eu fiz a live e eu falei. E eu disse, ok, agora vou esperar. Desliguei a live, fui esconder debaixo da coxa, a orelha do Senhor, me perdoa, Senhor, que vergonha, Senhor, que vergonha. Eu fiquei tão envergonhada, eu tive que me certificar com os meus filhos, não assistiram a live. Eu ainda não tinha conversado com eles, eu disse, ai meu Deus, essa live vai ser espalhada. Eu sei que as pessoas não só me conhecem por Fabrícia, mas por essa Fabrícia, não conhecem pela Fabrícia dos traumas que eu passei. E depois começaram a vir mulheres. Fabrícia, uau, que live. Fabrícia também foi abusada. E mulheres que eu dizia, tu também? Yes. Mas quem olha para ti? Fabrícia, quem olha para ti também. E foram se conectando. E o Senhor disse, não disse? Não estás sozinha nisso? E foi quando eu decidi escrever o livro. E primeiro começou com o e-book, lancei o e-book e teve tantos testemunhos. Pessoas com depressão a serem curadas. Me despertou. Quem é esse Jesus? E pessoas com sede. E as pessoas viam, eu quero esse teu Jesus. Quem é esse Jesus que te curou? Como é que ele te curou? Eu sou crente há tantos anos, mas ainda sofro com isso. Como é que te curou? Como é que tu fizeste? Qual foi o processo? E o Espírito Santo foi falando. E eu dizia, eu não sei o que falar. Eu falo o que é aqui? Como é que eu me explico agora que eu me isolaste e que a solidão se transformou em solitude e que a solitude se transformou em conhecimento? Como é que eu explico isso? E ele foi revelando, e ele foi mostrando. E na altura que me profetizaram que eu ia escrever o livro, eu disse, nem dinheiro para comer tenho. A pessoa disse, prepara-te, escreve o livro, vai chegar alguém que vai te dar um preço melhor do que qualquer um que estás a receber. Eu disse, eu tiro 1.000, 2.000, 3.000 euros, meu Deus, como é que eu tiro isso para pagar uma renda? A renda já é uma luta. E chegou alguém e que disse, eu tenho uma editora e vou te cobrar um valor que nem chegava para pagar minha renda. Eu disse, só isso? E eu disse, ok, senhor, chegou. O título já tenho, o conteúdo eu escrevi em pouco tempo, em muito pouco tempo, porque eu já tinha o e-book e eu tirei, creio, uns 3 dias do serviço, eu escrevi. Me isolei de novo no meu escritório. O Espírito Santo foi falando. Depois eu voltava, olha ali, acrescenta isso, tira aquilo, faz aquilo, faz. E eu no livro Poder da Superação, que eu falo como transformar a tua dor em poder. E as pessoas perguntam, que poder é esse? Eu digo, Jesus. Amém. É Jesus. Eu transformei a minha dor em Jesus. No lugar da minha dor, o vazio que eu tinha, que tentei preencher com tudo, foi preenchido pela cruz. É Jesus, mas não é um Jesus que ainda está na cruz crucificado, não. É um Jesus que ressuscitou e saiu da cruz. E ele fez por mim, ele pode fazer por ti. Então eu relato traumas, relato dores, relato... né? Tem alguém que diz, Fabrício, eu não sei se vou rir do teu... Tem partes que eu quero rir, tem partes que eu quero chorar. É um mix de sentimentos. Eu digo, com Jesus é assim. Ora estamos a rir, de repente estamos bem, mas estamos a chorar, mas estamos felizes. É verdade. Né? Estamos felizes, mas estamos a chorar. É verdade. E foi quando eu escrevi o livro e lancei no dia 17 de abril. E na altura eu não tinha provisão financeira, Edna. Ela abriu todas as provisões financeiras, aparecia um dinheiro
na minha conta. E eu, Uau. como? E eu fiz o lançamento e me foi profetizado na minha mãe espiritual, no meu lançamento, filha, no lugar onde foi a tua vergonha, terás Será do honra, vais qual voltar é para e Angola. pela E honra. eu Yeah. disse, Angola não, Angola não. eu vou para o Yeah. Brasil, vou, sei lá, mãe, Angola, Uhum. Angola. Yeah. Ela dizia, filha, vais para Angola. Eu disse, tá bem. E vivi como se não fosse para Angola, never. Nem estava Sim. nos meus planos de vir para aqui Sim. este ano. Sim. E o Espírito Santo volta a falar comigo. Deu uma data, 13 de outubro, vais para Angola. Eu disse, com que dinheiro? Né? Porque a pessoa trabalha para pagar a conta. Ele faz isso. Com que dinheiro? Sim. Eu vou abrir uma porta. Eu não esperei. Eu dei ok. Mas não pensei, esperei, né? Mas não tão cedo. Edna, no mesmo mês caiu um valor na minha conta. Eu disse, what? Um valor tão alto. Eu disse, como assim? De onde veio? Ele disse, eu abri. Vais te demitir. Vais sair do teu emprego, vais para Angola, vais fazer isso, vais fazer isso, vais fazer aquilo. Podes me demitir? Por que eu tenho que me demitir? E engraçado que o prazo que ele me deu para me demitir é o prazo que a empresa precisava, que são os 2 meses, né? Porque eu sou efetiva, são os 2 meses. E no dia X, 13 de outubro, vais comprar o bilhete. Eu entrei em pânico. Meus filhos. E como é que eu faço? E fui procurar conselho dali. Tá vendo quando Deus fala conosco? E nós ainda, amiga, Yeah. como é que eu vou para Angola? Vais para Angola onde? E aquilo? Sim. E não vais nada para Angola, fica não sei o quê. Eu não falo, como assim? Estás doida aí? Ok, estou mesmo doida, não vou me demitir. Não vou me demitir. Até porque eu tentei pôr a primeira demissão, a minha chefe rasgou a carta, não aceitou. Eu disse, não é para ser. Não é. Depois o Espírito Santo vai Fabrício, a demissão, eu disse, lá vou eu, lá imprimi a carta-chefe, pedido de demissão. Vai trabalhar, falta de trabalho que tu tens. Vai trabalhar. E a terceira vez eu esperei ela não estar presente e entreguei a carta, né, a outra pessoa e fez tudo. Fez tudo. Pronto, passei. Pronto, eu disse, ok, Espírito Santo, feito. Já fiz. Agora é contigo. Yeah. E nisso tudo, Edna, portas financeiras foram se abrindo. Eu só sabia que eu tinha que cá vir. Eu só dizia, vou dia 13 de outubro para Angola fazer o quê? Eu não sabia que era para lançamento livre, Edna. Vou fazer o quê? Vais ficar aonde? Vais ter com quem? Quem vai te buscar no aeroporto? Não sei. Só vou. E desde que eu voltei para Cristo, uma coisa que eu aprendi muito quando eu me reneguei, Edna, obedecer. Sim. Eita! Se ele disse, atira-te do preço, eu capaz de me atirar. Porque eu sei que a mão dele vai me encontrar lá embaixo. Mas a minha palavra dele diz para não testar nosso Jesus, né? Sim. Então, mas e ele disse, é sacrifício. Ele disse, e eu vim, falei com alguém, posso ficar na tua casa, podes, e epa, vamos fazer um evento, epa, as pessoas todas toparam, e eu disse, meu Deus, em Angola, já não vou a Angola há tantos anos, já não me conecto às pessoas há tantos anos, o que vai me ajudar? E Deus trouxe anjos, trouxe pessoas, trouxe a Lisa largou a vida dela tudinha, toda, está comigo, ela corria dali, madrinha, está aqui esse espaço, está aquilo, e as pessoas foram se movimentando à minha volta, e eu dizia, uou, eu só tenho que estar em Angola. Apareceu pessoas para cuidar dos meus filhos. Eu vou ficar aqui em casa, vou cuidar dos teus filhos, pai. E outras pessoas assim à volta disponível. Fabrícia, se precisas, grita. Tem o número do menino, tem os números do menino. Eu fui lá o fim de semana, dei um jeito em casa, fiz aquilo, cozinhei, lavei roupa, fiz. Edina, eu só vim. Sim. O que estava guardado para mim eu não sabia. Exatamente. Eu só vim, fiz o lançamento, correu bem, testemunhos recebi, conheci, conectei-me com pessoas que, uau! Só estou aqui, só obedecer. Essa frase que tu muito usas. Espírito Santo manda, nós só obedecemos. E eu estou a fazer o que ele quer. Está a ser uma correria. Mas ele, desde o início, me disse, não vais para turismo. E a minha prima Neuza em casa disse, prima, descansa ainda. E eu disse, não vim para turismo. Ele disse, não vim para turismo. Se for para descansar, eu vou descansar lá. E parece que nós marcamos um passo, né, da fé. Sim. E ele marca os outros. É só isso que ele pede. São, olha, Fabrício, tens que vir para o Brasil, Fabrício, aquilo, tens que vir fazer aqui o lançamento, Fabrício, e outros convites. Mas eu ainda digo, pai, eu sou tão pequena. Jeremias era criança. Sim, eu sou tão falha, Senhor, eu nem sei falar ainda em público, ele me põe a falar para o público, pregar para a igreja, assim, Senhor, o que eu faço aqui? Não sei o que eu faço aqui. Eu tento me lembrar sempre, Edna, sempre. Amém. Não é na minha força, porque se eu for pela minha força, eu vou errar. Eu, antes de fazer qualquer coisa, eu pensei, eu me diminuo, Senhor, eu me desvazio para que tu possas encher esse odre, Senhor. Amém. Eu me diminuo, eu tento me lembrar sempre, e foi assim que foi o lançamento do livro, foi assim que eu vim cá parar. Estava programado, não, tinha uma agenda, não. O dinheiro que eu gastei para vir para aqui na minha cabeça, talvez, era para comprar um carro, alguma outra coisa, olha que eu vim para ele. Amém. E quantas vidas estão a ser impactadas pelo livro? É verdade. Pelo testemunho. É verdade. Amém. Está a ser maravilhosa essa entrevista.
Minha irmã, meu irmão que está aí, pega essas chaves, pega essas instruções, pega esse testemunho que é impactante, desenvolva na tua vida. É um aprendizado que está aqui. No lugar onde você está, se não for a vontade de Deus que tu morras, tu não vais morrer. E se fores um escolhido de Deus, faz parte do processo. Somente creia, se apega a Deus, que também estarás aqui um dia nesta cadeira a Amém. testemunhar e glorificar o nome desse Deus tão bom. Amém. O Espírito Santo manda e nós só obedecemos. Amém. O que é bom dura pouco. Uma tarde super agradável, com a presença do Espírito Santo a invadir o nosso estúdio e com essa mulher magnífica, com essa história de superação. O Espírito Santo mandou, ela obedeceu e veio cá passar a tarde conosco, partilhar a sua história. Estamos bem na reta final, mas antes a serva vai deixar aqui uma palavra para os nossos irmãos que estão aí do outro lado e as nossas irmãs. Serva, esteja à vontade, mais uma vez obrigada. Obrigada eu, Edina. Obrigada eu por me receber. Como eu disse, eu nem saberia que estaria aqui. Foi uma conexão divina. Sim. Muito obrigada mesmo. Amém. 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 A palavra que eu vou deixar é que baixa autoestima, ansiedade, depressão, falta de amor próprio, tudo isso está relacionado com falta de identidade. Quando nós sabemos quem é Jesus na nossa vida, a nossa identidade é revertida, nós já não vivemos para nós. Nós olhamos para o espelho e já não vemos a nós vemos a imitação que nós queremos ser, que é Jesus. A falta de identidade, muitas das vezes eu também sofri, e estava na igreja, as pessoas podem dizer, mas eu estou na igreja há anos, como assim ainda posso estar a sofrer com a falta de identidade? Sim, porque quando nós vamos à igreja em busca daquilo que é o que eu quero, o que eu posso ter, a nossa identidade fica atrapalhada. E esta é uma arma que o inimigo tem usado muito, que é a falta de identidade. Quando nós invertemos os papéis e nós dissemos vamos à igreja à busca de Jesus, eu me diminui daquilo que eu sou para que Jesus cresça em mim. Eu quero que esse odre velho em mim saia, para que ele me encha do novo. Nós começamos a entender quem nós somos, o que estamos aqui a fazer e qual é o motivo pela qual nós passamos pelo processo que nós passamos. E identidade está relacionado com aquilo que é a tua dor e o teu testemunho. Mas eu já estou a sofrer isso, eu estou a sofrer aquilo. Não é para te matar, é para te forjar a seres aquilo que o Senhor chamou-te para ser na terra. Então aguenta firme, é só um processo, é só uma fase. O que é preparado de Deus para a tua vida vai chegar. Amém. Amém. Glória, Amém. glória, glória a Deus. E antes de terminar o nosso programa, nós temos aqui uma surpresa, um presentinho para a nossa serva, porque ela merece. Eu bem disse que ela é bebê de Deus, então Deus teve todo o carinho, não é? Para então agraciarmos o coração desta serva maravilhosa, que é este buquê lindíssimo, não é? Que veio da parte do nosso parceiro oficial do Podfé, que é o Canto de Fada Florista. Um beijinho para vocês. E tens aqui o seu buquê, serva. Lindinho, delicado, porque você merece. Foste aprovada por Deus, então Deus te tem como uma filha querida. Continua com essa fé inabalável, continua. Ser essa mulher de luz, que aonde chega ilumina. Essa mulher doce. Eu te amo. Eu te amo. Obrigada, Edina. Muito obrigada Te mesmo. amo, sou tua fã, sabe? Você fortificou mais a minha fé. Amém. Eu aprendi muito, mas muito contigo nessa tarde maravilhosa. Amém. Eu sei que você ainda vai impactar muitas vidas. E muitas portas ainda se abrirão para ti. Muitas e muitas portas. No nome de Jesus. Amém. Se não é nada, você merece. Amém. Isso e muito mais. Aleluia. Obrigada. Amém. Amém. Espírito Santo manda e nós só obedecemos. Não se esqueçam, curtam a nossa página, subscrevam o canal, partilhem o máximo, porque a tua partilha está a salvar vidas. Até o próximo programa. Beijinhos nos vossos
Orações. Ai, eu te amo, bebê. Nunca ninguém me fez tanto chorar assim. Ui, perdão. Edna. Oh. Não fui eu que fiz chorar, foi o pai. Nem no meu lançamento chorei tudo. A mãe dele. Ele disse que vai te receber, por isso ele autorizou que nós viéssemos fazer o programa aqui na casa mãe. Na casa que ele abençoou desde o primeiro programa. Vocês são especiais. Como vocês na hora. Ele convidou e você foi. Foi uma honra, sabe? Você é muito guerreira, mulher.